Paz do Senhor, meus irmãos. Estou mais uma vez aqui trazendo uma mensagem da parte de Deus para nossas vidas. E eu tenho uma pergunta para você. Para que desistir? A mensagem que eu tenho para você hoje está no Evangelho de João, capítulo 21, verso 1 ao verso 14. Se você tiver sua Bíblia, acompanhe. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 21, verso 1. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. João, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: "Vou pescar." E eles o encorajaram: "Nós vamos contigo também." Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pescaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: "Moços, tendes aí alguma coisa para comer?" Eles lhe responderam: "Não." Então Jesus orientou-os: "Lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis." Assim eles o fizeram e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira de peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu: "Trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, que estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: "Vinde, tomai vosso jejum." E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: "Quem és tu?" Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles, tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. Preste atenção que quando eles estavam pescando antes de ter esse encontro na praia, eles não haviam pego nada. Você já viu muita pregação sobre isso. E quando o nosso Senhor Jesus diz para ele: "Olha, joga do lado direito, joga do outro lado", porque, por sinal, eles naquele momento estavam jogando de um lado do barco. E, de certa forma, talvez eles não estivessem jogando só de um lado do barco a rede a noite inteira. Eles deviam estar jogando de um lado, joga do outro. Eles passaram a noite inteira pescando. Mas ainda que fosse o caso, o que eu aprendo com isso aqui? Eu aprendo que as estratégias de Deus são infalíveis. Eu tenho que seguir a minha concepção humana em muitas coisas porque eu vivo no mundo. Não em espírito, não concordando com tudo do mundo, mas eu estou no mundo. E eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Eu tenho um padrão, de certa forma, metódico, que é pertinente a todo ser humano.
nós acordamos, vamos trabalhar, a gente estuda para fazer algo melhor, dá atenção aos filhos, dá atenção à esposa. Enfim, coisas padrões. E aqui na pescaria não era diferente. Eles entram no barco, jogam a rede, simplesmente não estão pescando. Por quê? Porque não havia peixes. Não estava num tempo bom. Isso acontece. Nem sempre que você jogar a rede, você vai conseguir pescar. E quando há algo que não é mais possível para o homem, aí há necessidade do milagre de Deus. Porque a noite inteira, pelas suas próprias mãos, eles não conseguiam. E Pedro era pescador. Pedro não sabe. Pedro não estava perdido. Não era alguém que não sabia o que fazia. Não, Pedro sabia o que estava fazendo. E observa que eles estavam meio desanimados. Né? Que Pedro, eu já vi até alguns pastores, como mesmo o pastor Hernandia Lopes, fala que Pedro aqui, ele cita, eu vou pescar como alguém, vou voltar a fazer o que eu fazia. Ele era pescador e outros o encorajaram, porque a Bíblia enfatiza isso. Porque ele estava desanimado e já acreditando talvez que o nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitaria. Né? Observe Noé. Quando Deus vem até Noé e diz para ele, faz uma arca, Deus fala para ele fazer uma arca de mais ou menos 120 côvados, 100, né? Não me recordo o tamanho. Deus dá até o tamanho da arca e diz qual tipo de madeira fazer. Que é a madeira cipestre. Uma madeira propícia. E disse para ele passar betume para a vedação por dentro e por fora. Porque é sinal de que se ele passar só por dentro ou só por fora, a força das águas, ia acabar entrando água na arca e já era mesmo. E a arca não era uma coisa como eu fosse construir uma canoa hoje, boto no rio, não deu certo, eu tiro, vedo, não deu, eu vou, conserto. Não. O projeto de Noé não podia falhar, irmão. Só tinha uma chance. Porém, Deus só enviou o dilúvio quando realmente ficou pronto. Deus não faz planos para dar errado. Mas Noé só tinha uma chance. Deus deu a estratégia. Noé só precisou o quê? Obedecer. Noé não fez a arca de bambu. Não fez de mogno. Fez exatamente como Deus disse que tinha que ser feito. Você está entendendo que não são os meus métodos que são infalíveis, mas os de Deus? Aquilo que Deus talvez não fale com você, você vai usar os métodos normais. Por exemplo, no empreendedorismo, se você oferece um produto de bom preço, um excelente atendimento, abre sua loja todos os dias, cedo, não tem horário para fechar, está sempre ali atendendo o cliente, está fazendo uma boa estratégia de marketing, isso é pragmatismo, isso é pragmático. É o certo a se fazer para que você alcance cliente, você vai sempre melhorando de maneira humana. Mas quando é algo que está impossível e fora do seu alcance, não importa o que você faça, aí há necessidade de Deus entrar. E muitas das vezes Deus dá estratégias que talvez você imagine assim, mas eu já fiz isso. Só que a diferença é que nesse momento talvez é Deus que está falando com você, faça assim. E se é Deus que está falando, faça desse jeito, ainda que você já tenha feito isso, como ele disse para esses homens aqui, como disse para Pedro, esses homens que estavam pescando, joga do outro lado. Por mais que ele já tivesse a noite inteira, joga do lado do outro. A Bíblia não diz que eles questionaram. Ah, mas não adianta, nós já jogamos. Não, eles simplesmente fizeram e aí veio tanto peixe, ou seja, era uma coisa que eles não estavam acostumados. E olha que interessante,
no verso 9. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Mesmo ele pegando peixe em abundância, Deus ainda preparou o banquete para eles. Fez o milagre, ainda tinha pão e peixe ali esperando. Mesmo assim. Deus ainda deu um complemento. Traz mais peixe aí, tem alguns aqui, mas traz mais peixe aí, que eu ainda trouxe um pão. Dr. Ian Bald tem uma frase que diz que a igreja está em busca dos melhores métodos, mas Deus está em busca dos melhores homens. Não são os meus métodos que são infalíveis. Deus está em busca daqueles que estão dispostos a obedecer a sua palavra. Ele não está preocupado com o meu método. Ele está preocupado se você vai obedecer ou não. Não foi assim que ele fez com Gideão? Malhava trigo no lagar, porque não era tempo de trigo. Ele lá no lagar, os inimigos de Israel não vão imaginar que ele está num lagar em época de trigo. Ele tinha que estar numa eira malhando trigo. Não era época de uva, era época de trigo. Ele estava lá escondidinho no lagar, batendo no trigo. Malhando o trigo, né? Debulhando o trigo, soltando ele dos feixes. Eles batem. Depois vem, limpa e recolhe. Deus deu todos os métodos. Gideão só precisou obedecer. E tinha muito mais homens do que aqueles 300. Mas o que Deus fala? Não. As pessoas não têm que acreditar que foi por sua força. Eles têm que acreditar que fui eu. A lógica humana, naquele episódio de Gideão, diria o quê? Vamos escolher o melhor general para guiar o povo. Um exército mais numeroso. Porque material bélico e número de soldados diz muito numa guerra. Óbvio que tem questão estratégica, de terreno. Mas numa questão de guerra, número de soldados é uma coisa muito valiosa. Mas Deus não trabalha com lógicas humanas, irmão. Não funciona desse jeito. Ele trabalha de um jeito que você olha e diz, não, só Deus pode fazer isso. Uma coisa que o homem não consegue explicar. E ele mesmo diz na palavra, diz, não, quem sabe que fui eu, não foi você. Ele vai adiantar escolher o melhor general? As pessoas diriam que foi Deus? Não. Quando Deus escolhe Noé lá, voltando para a passagem de Noé, Noé era o quê? Mega engenheiro naval? Talvez ele nunca tivesse entrado num barco. Era a primeira vez dele. Fazendo um projeto que não pode falhar, é só ter uma chance. Se afundar já era. Ele não tinha como, bota na água e testa aí, deixa eu ver se vai afundar aqui. Não. Só tinha uma chance, irmão. Só tem essa chance. Depois que o dilúvio vir, já era. Assim como Gideão também não era um mega general. Assim como que ele escolhe Moisés, Moisés fala para o Senhor, Senhor, eu não sei falar. Alguns acreditam que Moisés era fanho, isso é cômico. Né? Não é Moisés era fanho. Quando ele diz, Senhor, eu não sei falar, ele disse que não era bom com palavras para guiar o povo assim. E Deus falou que para ele, Moisés, pô, quem vai falar sou eu. Fica tranquilo. Sou eu que estou guiando o negócio. Só fica lá. Só me obedece. Quando ele chega na frente do mar, ele fica sem saber o que fazer. Ele fala, Moisés, está clamando a mim porque toca esse cajado na água. Simples. Ele toca na água, Deus abre o mar. Moisés abriu o mar, não, Deus abriu o mar. Porque a autoridade vem de Deus. Os métodos são de Deus. É só o homem obedecer. Os méritos são de Deus. Porque os métodos são dele, o poder é dele. Então, tudo que tiver
para chegar nas tuas mãos, vai chegar, meu irmão. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Por mais que você não esteja entendendo agora. É isso que eu quero que você compreenda. Deus não se atrasa em nada. Isso é uma mentira. Tem gente que fala, isso aí está atrasado. Ou o ministério está atrasado. Como é que alguém que criou o sol e a terra, tamanho poder, vai chegar atrasado assim? É um absurdo, né? Primeiro que Deus é eterno. Segundo que Deus faz as coisas todas no seu tempo, de acordo com a sua vontade. Deus não se atrasa. Não existe isso. E aqueles discípulos que outrora estavam animados, estavam desanimados, eles vão dizer aqui, ó. Olha o que a palavra vai dizer. No verso 12. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe, quem és tu? Porque não tinha como errar, estavam vendo que era o próprio nosso Senhor ressuscitado. Ele falou, realmente ressuscitou. Não tinha como perguntar, será que é o Senhor mesmo? Será que é Ele mesmo? Será que Ele ressuscitou mesmo? Por quê? Porque, de fato, a palavra diz, de fato, anteriormente, eles estavam acreditando que talvez o Mestre não ressuscitaria. Como ele vinha ensinando, né? Que ele venceria a morte e eles não entenderam. Mas nosso Senhor cumpre a sua palavra, embora estivesse desanimado, pensando em desistir ou não, vem até eles. Então, meu irmão, o que eu aprendo com isso aqui? Não desiste, não. Uma hora, nosso Senhor Jesus Cristo vai chegar até você, o milagre de Deus vai chegar até você, no momento certo. Não desiste do Evangelho, não. Jesus está voltando. Espere a Cristo como uma noiva, com óleo na lamparina, sempre atento, porque Ele está vindo nos buscar. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter entendido essa mensagem, meu irmão. Amém.